Olá, amados irmãos. Hoje eu quero apresentar para vocês a história de Lia. Quero que veja a história de Lia completa e quem ela foi. Bom, vamos lá? Lia ela foi uma personagem bíblica relatada pelo autor do primeiro livro do Antigo Testamento, o cânon bíblico. A seguir conheceremos também o contexto familiar de Lia, bem como a sua história durante aquele primeiro momento da humanidade. Amados irmãos, quem foi Lia? A Lia era uma filha mais velha de um homem chamado Labão e tinha uma filha mais jovem que se chamava Raquel. O autor de Gênesis irá descrevê-la assim: os olhos de Lia eram meigos, mas sem brilho. Gênesis 29, versículo 17. Pode-se entender, entre tantas hermenêuticas, que havia uma tristeza em seu lar, característica que possivelmente só aumentou devido aos acontecimentos no tempo vindouro de sua vida. Apesar de a mesma ter encontrado graça ao Senhor. Lia, Raquel, Jacó e os filhos. A história de Lia tem momentos de sua vida. O Jacó amava a irmã mais nova de Lia e para conseguir a mão de Raquel em casamento estava disposto a trabalhar por 7 anos para Labão e assim o fez. Cumprindo este período de serviço prestado, o Labão não foi honesto em seu acordo. Num determinado dia, ele reuniu todos os homens do lugar para um banquete e, ao cair da noite, ao invés de conduzir Raquel até Jacó, ele conduziu a Lia e ambos tiveram relações sexuais naquela mesma noite. Ao amanhecer, Jacó percebeu que havia dormido com Lia, ao invés de Raquel, e foi reclamar junto a Labão. Contudo, o mesmo indagou em sua defesa que não era tradição da região entregar ao casamento a filha mais nova antes da filha mais velha. E assim, ponderou que Jacó poderia concluir a semana de núpcia, com Lia para que depois ele lhe concedesse esposa Raquel, unido ainda às condições de mais 7 anos de serviços prestados. Assim Jacó se uniu conjugalmente com Raquel e ambos passaram a se relacionar com ele e isso as levou a um grande desconforto entre si, pois Jacó, ele amou Raquel de todo o seu coração, muito mais do que Lia. E por viver nessas condições, sendo de alguma forma rejeitada, mesmo em partes ou de formas veladas, pode-se entender o seu coração e o seu olhar. E isso causou invejas. O ambiente entre as suas irmãs foi de inveja por parte de Raquel, pois Lia podia gerar, mas Raquel encontrava-se nas condições de estéril. No tempo, a Lia foi abençoada em gerar filhos para Jacó, ao contrário de Raquel, que muito demorou para acontecer o mesmo, antes de ela até as servas de ambas estiverem nas condições de deitar-se e engravidar de Jacó. A Lia teve filhos de Jacó, primeiramente, e cada expressão ligada ao nascimento e o nome de seus filhos podemos interpretar o seu coração. O primeiro foi Rúben, o Eterno contemplou a minha aflição, agora o meu marido haverá de me amar. Gênesis 29, versículo 32. E em seguida, Ali engravidou de novo, dando à luz a Simeão, e declarou: porque o Senhor observou que sou desprezada, deu-me mais esse filho. Gênesis 29, 33.
A Lia concebeu também outros filhos, chamado do Levi, e declarou: agora, finalmente, meu marido me dará toda a atenção, porquanto eu já lhe dei 3 filhos. Gênesis 29, versículo 34. Pela 4ª vez, Lia engravidou e deu à luz a Judá, afirmando: dessa vez louvarei ao Senhor. Gênesis 29, versículo 35. Por conta da inveja de Raquel, por não poder gerar, a mesma entregou a Jacó sua serva Bila, que lhe concedeu filhos, e em seguida Lia também tomou sua serva Zilpa e deu por mulher a Jacó, e essa também gerou. Diante desses nascimentos, Lia declarou, quando Zilpa gerou Gade: bem-aventurada eu sou. Gênesis 30, versículo 11. E quando Zilpa gerou Assé: eis que estou realizada, porquanto todas as mulheres dirão que sou muito feliz. Gênesis 30, versículo 13. Certo dia, Rúben, o mais velho de Lia, deu à sua mãe algumas mandrogaras, plantas que favoreciam a fertilidade, e Raquel as pediu, mas Lia contestou dizendo: não é bastante que me tenha tomado o marido e queres também tomar as mandragoras de meu filho? Gênesis 30, versículo 15. Ficando claro o relacionamento entre as irmãs. Contudo, Raquel insistiu e, em troca, cedeu que Jacó dormisse novamente com Lia. E o Senhor, ouvindo o pedido de Lia, lhe concedeu mais filhos, 3 filhos. Ela deu à luz a Isacar, declarando: Deus me deu meu pagamento por ter concedido minha serva ao meu marido. Gênesis 30, versículo 18. Mais tarde, Lia engravidou de novo e deu à luz a Zebulon, afirmando: Deus me concedeu um belo presente. Desta vez meu marido muito me honrará, pois lhe dei 6 filhos. Gênesis 30, versículo 20. E depois ainda deu à luz a uma filha chamada Diná, que fora violentada por Siquém. Gênesis 34, versículo 1. Depois de tudo, Raquel foi abençoada por Deus para gerar, por Deus e não pelo consumo das plantas. Isso. Lia faleceu antes de Jacó e foi enterrada numa gruta que estava no campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macapela, perto de Manré, em Canaã, campo que Abraão comprou em Efron, o Hitita, como propriedade para a sepultura familiar. Neste local foram enterrados, além de Jacó, Abraão e sua esposa Sara, Isaque e sua esposa Rebeca. Gênesis, capítulo 49, versículo 29 ao 31. Então essa foi a história de Lia. Amém? Fiquem na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo e que Deus abençoe todas as famílias.